O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, projetou nesta sexta-feira uma área de milho acima da expectativa dos analistas. O governo americano estimou a área de milho na safra 23-24 em 37 milhões e 230 mil hectares. Na temporada 22-23, foram semeados cerca de 35 milhões de hectares. De acordo com um relatório de intenção de plantio, analistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam uma área menor de 36 milhões e 770 mil hectares. O aumento esperado na área de milho se deve em parte aos custos mais baixos de insumos como fertilizantes nitrogenados, que correspondem a um alto consumo nas lavouras do cereal. Quanto à área plantada com soja, o departamento americano projetou estabilidade em 35 milhões 390 mil hectares. No caso da oleaginosa, os analistas esperavam um número maior, com 35 milhões e 700 mil hectares. Já a área total semeada com trigo no país deve alcançar cerca de 20 milhões de hectares, em comparação aos 18 milhões e meio de hectares do ciclo anterior. A previsão dos analistas era de uma área de 19 milhões e 700 mil hectares. E agora vamos analisar esses dados e os impactos aqui para o Brasil com Rafael Mandarino, que é diretor da AG Resource Brasil. Já aparece aqui conectado com a gente. Rafael, o que é essa projeção dessas áreas de milho e soja que a gente acabou de conferir aí do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos? O que esses números revelam para a gente, para a produção de grãos aqui no Brasil? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, basicamente o que a gente tem é uma definição. A gente estava guardando esses números como sendo números importantes, não só de área, mas também de definição de estoques, né, pensando em dezembro, fevereiro, para que a gente pudesse realmente ter um número a partir de agora para tradear. E, obviamente, que esse incremento nas áreas, principalmente do milho, já era esperado, né? A gente teve aí sobre 2022 algo quase como 4% de incremento, 3,8%, mas é algo que ainda pode ter bastante mudança nos próximos 60 dias, tá? A gente entende que boa parte dessa intenção de dupla safra, né, tanto de milho quanto de soja, foi incrementado, por exemplo, em Dakota do Norte, que adicionou 800 mil acres, né, de milho e 850 acres de soja. Lembrando também que boa parte dessas áreas, né, que estão contabilizando, né, e aí é algo novo nos Estados Unidos, que são esses incentivos para se plantar em duas áreas, né, duas culturas sequenciais, são áreas de pastagem, né, que vêm basicamente de uma liquidação histórica aí de matrizes, né, e obviamente essas áreas não devem atingir a média de produtividade, né, que a gente tem no estado como um todo. Então, muita coisa pode acontecer, né? Pensando Minnesota, South Dakota, North Dakota, a gente tem frio, neve por enquanto, que pode impactar também uma seca ali no centro do meio oeste americano, que também pode fazer um reajuste disso tudo, principalmente pensando em produtividades. Agora é basicamente clima que a gente vai estar discutindo. Agora, Rafael, então você já esclareceu aqui para a nossa audiência que essa é uma projeção prévia, né? Isso pode mudar já a curto prazo, mas pensando nesse cenário, como ficariam os estoques, já considerando também os estoques globais e o mercado interno, com esse cenário? Quando a gente olha para os Estados Unidos, algo que chamou atenção bastante, e aí chama atenção a gente aqui nesse relatório, obviamente que eh, esse leve aumento frente ao que a gente teve em 2022 para a soja, né, não foi algo tão expressivo assim, não movimentou o mercado para a soja, né, na perspectiva desse número. Mas o que movimentou sim foi justamente o que a gente tem de estoques hoje, né? Foi um estoque que veio abaixo da expectativa do mercado, né? Ou seja, 5% abaixo da média do que os trades esperavam. Isso, obviamente, à medida em que eu ainda tenho soja americana, eu vou começar a plantar essa soja americana até essa soja ficar pronta, eu tenho esmagamento, eu tenho demanda do mundo como um todo e esse quadro de oferta e demanda tende a se apertar. Algo que a gente já vinha falando repetidamente a vários clientes, que o momento era de cautela, o momento agora é de deixar essa precificação se ajustar e, obviamente, quando a gente puxa para o mercado doméstico, nós temos um problema logístico. O Paranaguá está
com, né, uma demora aí, a maior demora nos últimos 7 anos, para encher os navios. A gente tem uma quantidade absurda ainda de soja a estar colhendo, algo próximo aí de 30%, 25% ainda de área, né? E, obviamente, isso também está mexendo nas precificações. Eu acho que quando a gente pega esses Estados Unidos e tem uma definição, agora olhar para o clima americano e esperar também com que a gente veja o avanço e a finalização dessa colheita do Brasil. Com isso, a gente pode ver talvez uma estabilização ou, às vezes, até uma melhoria desses prêmios e, obviamente, o produtor vai ter uma oportunidade, chama atenção, uma curta oportunidade de se posicionar. Então, quem ainda não está bem antenado nesse mercado, está na hora de ficar. Tem que ter cautela, né? Você pontuou aí a questão da área, tem que olhar também esse estoque que já veio desenhado com esse 5% menor. Isso tudo mexe no preço, precisa ter cautela, precisa esperar o melhor momento e ir acompanhando, que tudo reflete nesse mercado, né, Rafael? Obrigada pela sua participação aqui com a gente no Rural Notícias. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para vocês também. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana a todos.